canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Esse espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa papel importante no processo da educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. No vídeo de hoje, nós contamos com a participação da professora Terciane Lucchesi para tratar do tema Reabertura das Escolas, Possibilidades e Desafios. Um tema polêmico, difícil e feliz estou, Terciane, de que possamos trazer esse tema aqui para os nossos diálogos. A palavra está contigo. Obrigada, Cláudia. Sim, eu penso que esse é um tema realmente muito polêmico, mas de uma reflexão e um convite necessário para pensarmos. Queria deixar claro que, mais do que opiniões, esparsas e dispersas, é importante nós nos embasarmos em encaminhamentos que têm sido feitos a partir, seja no caso do Brasil, da Fiocruz, que se manifestou e lançou, inclusive, um conjunto de orientações para essas questões de reabertura das escolas, seja por conta da Organização Mundial da Saúde, que também fez orientações em torno dessa questão, mas a minha proposta aqui é que nós possamos refletir em relação a isso. Esse é um tempo muito singular, todos nós estamos vivendo uma experiência que é única, nós não temos antecedentes, na nossa vida próxima para retomarmos, para pensarmos, é um tempo de muitas incertezas, e um tempo também que nós não sabemos, exatamente quando se findará, porque há um desejo, assim, coletivo, e um imaginário, talvez, de que isso cessará logo mais. Eu, ao contrário, prefiro pensar nas condições concretas que nós temos. O que nós temos até o momento, Passado um ano e pouco dessa condição de adoecimento da pandemia mundial, da condição concreta do Brasil, como nós seguimos ao longo desse período de tempo, enquanto sociedade, mas também em relação à condução do Estado, e aqui pensando não apenas no Estado-federação, mas nas unidades federativas, nas autoridades locais também. Eu fico pensando que, em primeiro lugar, na dimensão mais próxima, que é do nosso exercício enquanto professores, nós estamos desafiados continuamente desde o início da pandemia, mas também não apenas como profissionais, mas como seres humanos, e essa situação e esses desafios eles têm se acirrado. Tem se acirrado por discursos que se opõem entre abertura e não abertura, mas o que mais me sensibiliza é trabalharmos com dados concretos. Por exemplo, nós temos como dados concretos que de 0 a 19 anos, segundo o que é possível, do acompanhamento que se tem feito, de 0 a 19 anos, a média de 2,5% de hospitalização no Brasil. Também é interessante que 1% das internações em crianças até 5 anos. 5,8% dos casos de Covid em crianças, esse é um indicativo, o que está sendo apresentado pelo Ministério da Saúde, salvo algum problema nesses dados, é que 5,8% desses casos de Covid resultam em síndrome respiratória aguda grave, isso em 2021. Porém, a gente tem visto que a situação da pandemia no país tem se agravado, ela não tem se estabilizado, ela vem num crescente e há uma certa inabilidade política em lidar com processos preventivos. Eu diria política, mas eu somaria, e uma inabilidade social. Por quê? Porque muitas pessoas tomam, a despeito de todas as orientações que nós temos tido, uma postura de não prevenção e de não cuidado, se não consigo mesmo, mas com o outro. Essas situações, elas têm refletido nos dados que nós temos, que são lamentáveis. Então, sim, nós vivemos um luto coletivo, com muitas perdas e com um sofrimento que nós talvez não sejamos ainda capazes de perceber suficientemente em relação a como elaborar todas essas perdas, todo esse sofrimento, e é um sofrimento humano que todos nós conhecemos, pessoas
próximas ou não tão próximas. E sim, esse é um tempo muito difícil. Em meio a tudo isso, fica a pergunta: a abertura das escolas, a escolarização é um serviço essencial? A minha resposta seria sim. Certamente, escola é um serviço essencial. A pergunta que fica no segundo plano é: o que nós temos feito enquanto sociedade e enquanto atitude política das políticas públicas para preparar e dar condições para que essas instituições escolares e seus profissionais estejam atuando? E aqui eu nem quero pensar muito nas redes particulares, nas instituições que tomam outros encaminhamentos e têm talvez condições de gerenciar internamente estruturas que possibilitem, né, essa reabertura. Fico pensando eu, a partir também das experiências que já tive nas instituições públicas. Em especial, a gente precisa refletir que as condições, elas são muito diferentes nesse imenso continental país que nós vivemos. E aqui fica uma questão interessante que talvez a gente possa pensar, né? O Centro de Prevenção e Controle, por exemplo, de Doenças nos Estados Unidos, recentemente, né, tomou uma decisão de abertura das escolas, né, um encaminhamento de abertura das escolas. E eu destaco aqui uma frase que foi muito clara nessas orientações, que foi o seguinte: as autoridades locais devem estar dispostas a impor limites a outros setores. Ou seja, nós precisamos compreender que a abertura das escolas, ela é possível, mas ela não é uma abertura permanente, essa é uma primeira questão. Vários países têm mostrado isso, Alemanha, Inglaterra, França, eles são países que conseguiram, por exemplo, manter estatisticamente um maior período letivo com aulas presenciais, portanto, escolas abertas. Porém, eles não fizeram apenas a abertura das escolas. Acompanhado com a abertura das escolas, eles fizeram um amplo processo de testagem. O que nós estamos fazendo? Desde o início, se faz um discurso sempre muito dúbio em relação a essa questão do cuidado e da prevenção. Mais do que isso, a testagem. É fundamental o rastreamento dos casos ativos. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos rastreando esses casos ativos para manter isolamento? Não. Então, há um descontrole. Fica muito difícil nós pensarmos em escolas funcionando se nós não tivermos essa preparação, essa sensibilidade. Uma questão que também fica bastante evidenciada nesses países, né, que conseguiram ter menos tempo de escolas fechadas, é a capacidade, agora que nós temos vacina, de priorizar esses públicos que atendem, né, então, no caso, principalmente professores, entendendo que eles são essenciais no atendimento às crianças, não queremos esses profissionais doentes. Então, o processo de vacinação, a França tem liderado, enfim, poderíamos dizer outros países também. Em alguns locais, em alguns lugares em que esses índices aumentaram, é óbvio, o fechamento retorna, né, então, a questão da abertura da escola, ela é sazonal, ela é possível, mas ela exige um cuidado e toda uma preparação. As escolas estão preparadas para isso? Ter protocolo. Isso é muito interessante, né? Um profissional recentemente da Fiocruz disse: não basta ter um protocolo, não basta ter um comitê, quando as condições operacionais da escola não conseguem atingir, a infraestrutura da escola não consegue atingir. Não basta simplesmente dividir, ter 1,5 metro de distanciamento, quando a ventilação, por exemplo, natural, ela é quase impossibilitada, porque essa infraestrutura escolar não tem condições. Então, o que é que nós fizemos ao longo desse percurso? Nós adaptamos a infraestrutura da escola para gerar condições, nós fizemos testagem, nós rastreamos os casos ativos, nós estamos cuidando para que os profissionais sejam vacinados, nós criamos e embasamos as nossas decisões das políticas públicas junto à ciência, as orientações da ciência. Essas são perguntas que eu deixo para vocês nesse primeiro momento, porque eu acho que privilegiar a escola exige, como um espaço essencial, exige pensar também numa condição de organização coletiva, para que esse funcionamento efetivo siga, assim, os protocolos de proteção.
As retomadas, a gente sabe que serão importantes, né? Há toda uma repercussão sobre o quanto, né, o fechamento das escolas tem atingido a relação das crianças com a socialização, com... Cláudia, você em um outro momento também menciona nessa questão dos sentimentos das crianças, da socialização, e de todo um sofrimento e da importância da reabertura ser esse espaço de retomada do acolhimento, do cuidado, do olhar atento para essas crianças e esses jovens que retornam ao espaço escolar. Mas a gente tem que pensar que a escola não é só um espaço para prover alimento, como alguns têm dito, ou para prover e dar disponibilidade aos pais e às famílias para que eles possam trabalhar. A escola é, enquanto serviço essencial, um espaço formativo humano. Se nós consideramos que ela é importante, a gente precisa pensar e organizar políticas que realmente tornem essa instituição um espaço preparado, não apenas para a pandemia, não apenas agora, nesse momento, mas realmente priorizando políticas e talvez tendo que controlar alguns outros setores nesse meio tempo, né? Afinal de contas, a gente preferiu abrir shoppings do que escolas. Talvez aqui fique a minha provocação para pensarmos quais são as nossas prioridades. Obrigada, Cláudia, desculpe me prolongar, né? Eu acho que esse é um tema que permanece em aberto para as nossas discussões, nossos encontros. Terciane, eu quero te agradecer, eu acho que tu trazes inúmeras questões para as nossas reflexões. Eu vou ousar pontuar uma delas apenas, mas que eu acho que ela, de certo modo, é um fio condutor da tua fala, entre tantos, né? Que é uma questão de a gente se guiar por nossos desejos, nossas fantasias, nossas expectativas, ou nós termos a maturidade e a coragem de nos guiarmos pela realidade, pelos dados, que pode ser mais dura do que os nossos desejos e fantasias, né? Então, várias vezes te ouvindo, né, como pano de fundo, eu acho que essa provocação é uma das tantas que tu nos trazes. Eu quero agradecer, Terciane, tu abordaste o tema reabertura das escolas, possibilidades e desafios. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Convidamos você para assistir os diálogos gravados em 2020, disponíveis no nosso canal. São 63 vídeos curtos, em que conversamos sobre escola, pandemia, desafios, invenções possíveis. Se inscreva também no nosso canal para acompanhar as nossas próximas publicações. Encerramos por aqui o diálogo de hoje. Muito obrigada, Terciane. Um abraço a todos.